Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real, um podcast onde eu trago minha experiência real com a vivência materna. Toda quinta-feira eu disponibilizo um episódio novo e caso você tenha interesse em algum tema específico, coloca aqui nos comentários, Lua, eu quero que você grave sobre tal tema. Ou também pode falar comigo lá no meu direct do Instagram. Aqui você também tem acesso a todas as minhas redes sociais, Instagram, YouTube e também na descrição desse vídeo você tem acesso ao meu curso Florescer, o Manual da Mãe Leve, onde eu criei várias aulas práticas com exercícios práticos para te ajudar a tentar conciliar sua rotina de mãe, dona de casa, profissional, esposa, também com a maternidade mais leve. E hoje eu quero falar de um tema muito importante para mim na minha jornada materna, que é Deus, ele é o meu aliado na minha jornada da maternidade. E esse episódio aqui não tem nenhuma intenção de fazer uma influência religiosa ou uma apologia religiosa, nada disso. Eu apenas quero trazer a minha experiência que possa ser, que contribua aí também na sua jornada. Para mim, o contato com Deus, a espiritualidade, é uma ferramenta, é uma estratégia que me fortalece muito nos perrengues diários da jornada materna. E eu queria começar falando desde o início de tudo, desde quando eu descobri a gravidez. Eu nunca falei isso aqui, mas eu queria trazer hoje para vocês. Para quem chegou aqui agora, eu tenho outros episódios contando sobre como a gravidez ela foi completamente diferente do idealizado. Mas hoje eu queria trazer um pouco sobre como Deus ele me ajudou a descobrir que eu estava grávida. Então, eu lembro que quando eu descobri que estava grávida de bem, eu estava em um processo muito fitness da minha vida, né? Acordando 5 horas da manhã, malhando, comendo saudável, fazendo acompanhamento com a nutricionista. E nessa época, eu tinha uma amiga que fazia drenagem linfática em mim e ela falou: Olha só, que tal a gente começar a usar enzima, aplicações, né, de enzima na barriga para ajudar a quebrar gordura? Falei: Vambora, vamos lá. E eu acho que Deus falou assim: eu preciso falar com essa mulher que ela tá grávida, senão ela vai acabar abortando essa criança usando aí esses enzimas. E eu acho que tinha uma semana ou 2 semanas, não conseguia marcar com essa minha amiga, sempre tinha alguma coisa, a gente não conseguiu começar o tratamento. E eu sonhei que eu entrava em um Uber, e quando eu entrava no Uber tinha um bebê conforto mesmo, e um bebê enrolado, e era menino. E quando eu entrava no Uber, o motorista falava assim: "É menino e é seu filho". Aí eu lembro que eu acordei, eu falei com uma amiga minha também que é psicóloga, e ela falava assim: "Ai amiga, é porque você sempre sonhou em ser mãe, né, aí o seu inconsciente sempre fala com você com relação a isso". Tanto que quando eu fiquei grávida de bem, mesmo sempre desejando ser mãe de menina, eu sabia que era menino, eu tinha certeza que era menino. E eu comecei a ter uma intuição, Deus falando comigo, eu não sei te explicar. Eu lembro que algumas pessoas me perguntavam se houve uma voz externa, eu falava não, era como se fosse uma voz interna gritando comigo que eu estava grávida. Eu estava na academia e eu fazendo agachamento, e eu escutava: "Pare, tenha cuidado, você está grávida". Falava: "Meu Deus do céu, tô ficando com esquizofrenia, tô tendo um surto psicótico, não é possível". Eu comecei a ficar preocupada com a minha saúde mental. Falei isso inclusive com minhas amigas que são psicólogas, compartilhei sobre isso, e elas falavam a mesma coisa. "É porque você já passou dos 30, não teve filho ainda, você tá com vontade", eu falava: "Meu Deus do céu, não é possível". Eu lembro que eu tinha uma amiga que era espírita, falava assim: "Minha filha, acho que eu tô passando por algum processo de obsessão espiritual, alguma coisa do tipo, não é possível, porque eu fico o tempo inteiro com uma coisa na minha cabeça falando que eu estou grávida". E como eu falei para vocês em outros episódios, que vocês podem acompanhar como foi a descoberta da gravidez, eu não achava que eu estava grávida, eu estava no auge da preparação para o doutorado, eu tinha certeza que eu não podia engravidar, porque eu tinha vindo de um relacionamento onde eu tentei engravidar e não consegui, até que um dia eu saí com os colegas de trabalho, eu dava aula na Unime, como professora de psicologia, e saí da Unime e fui para um happy hour com os amigos, e eu lembro exatamente que a gente estava lá no happy hour, deu meia-noite, falei: "Gente, eu preciso passar na farmácia para comprar algo para mim". E aquela coisa, compra o teste de gravidez, compra o teste de gravidez. Eu comprei o teste de gravidez e aí, enfim, né, 3 semanas de gravidez, descobri que estava grávida de bem. Então eu costumo falar que Deus,
Ele é meu aliado desde quando eu descobri que estava grávida. Eu lembro que eu mandei a foto do teste de gravidez e falei pra minha amiga: então, as aplicações de enzima vão ter que esperar um pouquinho, não vou poder seguir esse protocolo. E eu costumo falar que, assim, quando a gente é mãe, a gente tem um sentimento de superproteção tão grande com os nossos filhos, que se a gente pudesse, a gente protegia eles de toda dor, colocava eles dentro de uma bolha, mas não é possível. E aí é nessa hora que eu entendo que o meu braço, ele tem um limite de alcance. Eu não vou conseguir proteger Benjamin de todos os perigos do mundo. E aí nessa hora que entra a fé. E, gente, eu vou te falar uma coisa, viu? O anjo guardião de Benjamin trabalha. Eu lembro que um dia estou eu lá passeando com ele no condomínio, eu, ele e Braddock. Foi questão de segundos, eu virei pro celular para responder alguma coisa. Quando eu olho, tá um menino rolando assim. Lá no meu prédio tem uns morrozinhos de gramas, né? Tem umas árvores e tal, e é alto. Ele foi rolando, só deu tempo de eu pegar o menino rápido, assim, senão ele ia bater a cabeça, em um negócio de ferro que tinha. E nessa hora vem a culpa também, né? Meu Deus, eu não vi. Mas ao mesmo tempo é Deus, obrigada por guardar meu filho. Ai, Senhor, obrigada. E eu tive uma experiência recente muito forte com relação a ver Deus cuidando de meu filho, cuidando de mim e me conduzindo na maternidade. Bem recentemente, teve um episódio de cansaço mais intenso que ele teve desde quando eu me lembro, né. Ele teve um episódio de cansaço que teve que usar oxigênio lá no hospital e já foi entrando e tomando medicação. Sempre que eu levo ele para emergência, ele passa pela triagem, volta para a recepção, faz o cadastro. Dessa vez ele passou da triagem, nem voltou para a recepção, já foi entrando, e aquilo foi me assustando e começaram a ele de fato cansou muito. E ele só ficou na emergência porque não tinha vaga na UTI nem na semi-UTI, o hospital estava muito cheio. A médica até perguntou se eu queria fazer transferência para um outro hospital, mas é um hospital que eu sempre levo ele, eu falei: "Não, vou ficar por aqui". E aí estávamos esperando vagar um quarto, uma vaga na UTI ou na semi-UTI para ele ir, porque ele seria monitorado melhor. E estava eu lá na enfermagem, né, na enfermaria, em um boxzinho da enfermaria com ele, e ele de fato chegou muito ruinzinho. Assim, as médicas falam que da mesma forma que ele piorou muito rápido, ele teve uma melhora muito rápido. E eu lembro que eu tenho uma tia minha, né, que é pastora, e ela falou: "Luana, Deus mandou vir aqui orar por bem", foi fazer uma visita a gente, orou por bem, e enquanto ela estava no box comigo, chegou o fisioterapeuta. E falou: "Mãe, vagou um boxinho lá na semi-UTI. Estamos encaminhando a transferência de Benjamin". Eu fiquei com a carinha assim, tipo: "Ah, tá bom", porque eu estava com a esperança, né, dele ficar bem e talvez ir para o apartamento ou receber alta para ir para casa e não ir para uma semi-UTI. Falei: "Ah, tá bom". Ele: "Ô mãe, ele vai ser mais monitorado lá, ele vai ter mais fisioterapia". Eu falei: "Tá bom, tá certo". E aí minha tia olhou pra mim e falou assim: "A última palavra vem de Deus na vida de Benjamin". Deus pode dar a alta dele ainda hoje. E eu vou ser sincera a vocês, tá? Meu coração incrédulo falou assim: "Mas não tem como, né, minha tia? Porque acabou de vagar aqui pra gente ir pra semi-UTI". Ok. Ela falou: "Vou orar por ele", orou por Benjamin e foi embora. E parece que, assim, a oração veio completamente com uma cura, com uma unção de energia para essa criança. Porque ele começou a correr no corredor lá da enfermaria e o carrinho dos medicamentos do enfermeiro, ele começou a fazer de caminhão, vrum, vrum, e subia e descia e fazia um monte de coisa. Aí eu lembro que passou uma pediatra no corredor, falou: "Esse menino tá doente?" Falei: "Tá, a gente tá indo pra semi-UTI agora". Ela falou: "Não, esse menino, daqui a pouco ele pode ir inclusive pra ala de ortopedia do hospital, porque eu tô vendo a hora dele se machucar aqui, quebrar um braço, uma perna", porque ele subia e pulava e descia. E aí ela falou: "Olha mãe, eu não sou responsável pela", ela olhou o prontuário dele, ela: "Olha mãe, eu não sou responsável pela alta, né, eu tô aqui na verdade de suporte, quem dá alta mesmo é a médica da manhã, e a médica da manhã deve ter vindo e explicado pra você o protocolo de tratamento dele, que ele iria ficar aqui no hospital por mais tempo, mas eu quero dar alta para o seu filho". Porque de fato ele está muito bem, e eu acho que ele vai ter uma recuperação muito melhor estando em casa do que continuando aqui. Sabe quando você fala assim: "Meu Deus, não tinha uma outra explicação a não ser o cuidado de Deus com as nossas vidas". E ela deu alta, e no mesmo dia a gente foi para casa e seguimos com o tratamento em casa, fisioterapia respiratória em casa e todos os cuidados em casa. E aqui eu tô trazendo para mim, tá, para mim,
A experiência de contar com Deus na jornada da maternidade é algo fundamental. Muitas vezes, quando eu estou lá cansada, exausta, quando eu olho para essa criança que agora está na fase do não quero mamãe, filho, vamos escovar o dente. Não quero, mamãe. Filho, vamos tomar café. Não quero. Senhor Jesus, me dê graça, me ajude, me dê sabedoria, porque é completamente desgastante. E muitas vezes orar, conversar com Deus e pedir para Ele, me ajude a ser mãe, me conduza, me capacite, porque é desafiador. Então, para mim, Deus, ele é meu aliado na jornada materna. Me conectar com ele, buscar forças espirituais, sem dúvidas, é um divisor de águas na minha experiência sendo mãe. Desde quando eu soube que estava grávida, desde quando eu soube do sexo da gravidez, desde o meu parto, que foi um parto mesmo, né? Foram 29 horas de trabalho de parto. E a sensação de não vou aguentar, vou morrer, e ao mesmo tempo de buscar em Deus. Eu lembro de um momento, no meu trabalho de parto, que a minha doula falou: "Vamos orar?" Falei: "Vamos". E assim, e temos religiões completamente diferentes, né, ela é testemunha de Jeová e hoje eu sou cristã, sou evangélica, e a gente começou a orar e pediu a Deus para ajudar a gente naquele momento, que Benjamin viesse abençoado, e desde do início de tudo, eu percebo que para mim, me conectar com Deus e ter esse suporte espiritual é extremamente imprescindível. E para mim, vem como um consolo muito grande, entendendo que eu não vou conseguir, estender as minhas mãos para cuidar dele em todos os momentos, mas ter a consciência de que Deus ajuda e cuida dele muito além da minha capacidade, me traz um grande refrigério. E você? Você acredita? Você não acredita? Se você não acredita, talvez esse episódio não faça sentido para você, mas se você acredita, eu queria também escutar. Compartilha aqui comigo nos comentários experiências que você tem do cuidado celestial com a sua vida, com a sua família, com o seu filho. E o quanto, Deus é seu aliado também na maternidade. Para mim é uma ferramenta importante, inclusive hoje a própria psicologia, ela por muito tempo, né, existiu essa disputa entre espiritualidade e psicologia, são caminhos que não conversam, mas não. Hoje em dia já tem inúmeros estudos, congressos e debates sobre como são aliados, sim. A gente pode falar da espiritualidade, da psicologia como aliadas num processo, inclusive, de cuidado emocional de muitas pessoas. Já tem estudos com neuroimagem do cérebro comprovando de que a fé ajuda muito no enfrentamento de muitos desafios da vida. Falar desse tema vai para além da minha capacidade de psicóloga ou de alguém que tem fé. Eu sei que é um tema que tem muitos desdobramentos, mas eu queria trazer aqui não do lugar da psicóloga, não do lugar da cristã, mas do lugar da mãe que entende que a fé me ajuda muito na minha jornada materna. Me ajuda, inclusive, nos desafios, me ajuda, inclusive, a entender os propósitos de ser mãe, o propósito de cuidar de Benjamin, o propósito de entender que sozinha eu não vou dar conta, de que eu preciso muito de Deus para conseguir ser uma mãe melhor. Se esse episódio fez sentido para você, coloca aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com outras pessoas, com outras mulheres que são mães. Faz um print agora e coloca lá no story do seu Instagram. Estou escutando o podcast Maternidade Real da psicóloga Luana Machado. Um beijo, lindeza. Até o próximo episódio.